Oi, turma do quinto ano, eu sou a professora Analice e na aula de História de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a herança africana. E essa é uma temática em especial que a gente costuma trabalhar no mês de novembro. Não sei se vocês sabem, mas o mês de novembro é conhecido como Novembro Negro, que é o mês da consciência negra, que também vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, na aula passada, o tema que a gente aprendeu foi sobre sistema de governo. E a gente viu que sistema de governo é a maneira como o poder político é dividido e exercido em um país. Então, quem exerce as funções de chefe de governo e de chefe de Estado é quem vai diferenciar o sistema de governo. Então, se for um sistema de governo parlamentarista, vão ter duas pessoas representando essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. E no parlamentarismo a gente viu que o chefe de Estado é apenas uma figura simbólica, não tem poder político. E esse poder político fica reservado ao chefe de governo. No caso do presidencialismo, essas duas funções são exercidas por uma só pessoa. Tá? O presidente representa de forma simbólica e também tem o poder político, inclusive de escolher o seu poder executivo. Aqui no Brasil, a gente tem três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Basicamente foi isso que a gente viu na aula passada. Mas, iniciando esse tema da nossa aula de hoje, a herança africana, a herança cultural africana aqui no Brasil, é importante a gente saber, lembrar, na verdade, porque a gente já viu sobre isso, né, em outras aulas, que os povos africanos eles chegam ao Brasil, né, trazidos, obviamente, da África, para serem escravizados. Lá na África, lembrando que a África não é um país, é um continente, né, grande, extenso, com vários povos e várias etnias. Então, esses povos africanos, eles vêm de diversas localidades da África, eles são trazidos à força para serem escravizados no Brasil. Inclusive, muitos deles eram reis, rainhas, príncipes e princesas. Não quer dizer que lá na África, necessariamente, eles eram escravos, eles não nasceram escravos, eles foram trazidos pelos povos dominadores, que foram os europeus, né, trazidos à força para trabalhar no Brasil na condição de escravizados, certo? Então, a diversidade cultural da África, ela refletiu-se na diversidade dos escravos, dos escravizados, pertencentes às diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Tanto é que o nosso Brasil, ele tem essa diversidade cultural, né, inclusive herdada desses povos africanos que eram de diferentes localidades, tá? Então, os africanos trazidos ao Brasil incluíram os povos bantus, os nagôs, os gegês, né, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, que a gente tem algumas. Né? Os alçais e malês, o povo malê, eles eram de religião islâmica e eram alfabetizados em árabe e também foram trazidos para o Brasil. Então, assim como a cultura indígena, a cultura africana ela foi suprimida pelos povos colonizadores, pelos europeus, e aqui no Brasil foram suprimidas pelos portugueses. Né? E é interessante a gente dizer isso, eu sou uma afrodescendente, me considero uma mulher negra, uma professora, mulher e negra. Mas isso é tão verdade de que a cultura do meu povo, dos meus ancestrais, dos meus antepassados, ela foi suprimida, que se eu for em busca da minha árvore genealógica para saber quem eram, né, de onde eu vim, a gente não vai saber, porque ao chegar esses africanos, ao serem trazidos para serem escravizados aqui no Brasil, eles são trazidos sem nome, eles perdem a sua cidadania, eles perdem a sua história. Né? Então, ao chegar aqui, eles são batizados pelo nome dos seus senhores, daqueles que eram considerados donos, né, desses africanos que foram escravizados. Então, na colônia, os escravizados aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter
ao catolicismo. Então, os africanos, eles contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, ou seja, em vários aspectos. A gente tem aí a contribuição na dança, na música, nas religiões, na culinária e também no idioma. Inclusive, muitas das palavras que fazem parte da nossa língua portuguesa, elas são palavras que são de origem africanas, desses povos que vêm para cá, que apesar de terem perdido culturalmente a sua história, os seus nomes, né, resistem, prevalecendo as suas palavras, o seu idioma de origem. Então, essa língua ela vai se misturando. Sobretudo também a questão da culinária, né, que eles trazem também. Então, essa influência se faz notar em grande parte do país, como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? E esses estados, eles se destacam justamente também pela quantidade de migrantes, né, da África que foram trazidos para essas localidades, tá? E aí, vamos focar agora na religião. Então, na religião, a gente tem o candomblé e a gente tem a umbanda, né? São religiões de matrizes africanas. E aí eu vou deixar um recadinho que é muito importante a gente aprender. Intolerância religiosa é crime, tá? Então, é importante a gente respeitar as diversas religiões, né, que existem, inclusive, no Brasil. Há uma diversidade delas. Então, o candomblé é uma religião afro-brasileira que é baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. E a Umbanda é uma religião sincrética. E o que quer dizer sincrético, professora? É o que mistura, né, os elementos das religiões de matrizes africanas com o catolicismo. Porque na época que eles foram trazidos para cá, eles foram forçados a serem batizados, perderam os seus nomes, perderam a sua cultura, eles não podiam praticar as suas religiões. Então, espertamente, sabiamente, o que é que esses africanos escravizados fizeram? Eles se utilizaram, né, de nomes de santos da religião católica para poder continuar cultuando a sua religião, né? Então, foi uma forma de resistir e de burlar aquele sistema que, na época, proibia que eles cultuassem a religião deles, tá? Aí, aqui eu trago a imagem, né? São imagens atuais da religião, né? De cultos religiosos. E na culinária, uma outra herança, né, bastante importante na nossa cultura, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, na Bahia, de uma palmeira africana, da qual se extrai o azeite de dendê. O azeite de dendê a gente coloca geralmente na muqueca, né? Mas lá na Bahia eles colocam também em outras comidas, né? Então, é utilizado em vários pratos de influência africana, como o abará, o vatapá, o caruru e o acarajé, né? São pratos da Bahia que são de origem de povos africanos, tá? Então, as panelas de barro que a gente cozinha e que também as pessoas das religiões de matriz africanas cozinham e fazem os seus rituais religiosos, né? O leite de coco presente nas comidas, o quibe que a gente come e muitas vezes a gente nem sabe, né, de onde vem essas comidas. A pamonha, a cocada. Então, mas o prato brasileiro mais conhecido de todos, que a gente ama, eu pelo menos amo demais, inclusive a minha mãe faz uma feijoada maravilhosa, né? Foi criada pelos escravizados, né? Como uma apropriação, na verdade, da feijoada portuguesa. Então, eles produziram a feijoada com os restos que eles recebiam para se alimentar, né? E aí eu trago a imagem, né, do caruru do lado de lá, com a colher de pau, e do lado de cá o quibe, né? O caruru é feito de quiabo com camarão, cebola e azeite de dendê, e o quibe é um purê de abóbora refogada, inclusive é uma delícia, também gosto muito, tá? Aí aqui eu trago a foto do acarajé e também da feijoada.
Na música e na dança, nós herdamos dos povos africanos o samba, que é conhecido no Brasil inteiro e internacionalmente, né? Mas obviamente tem destaque em São Paulo, no Rio de Janeiro, com o carnaval, né? Mas aqui em Pernambuco a gente tem também o destaque para esse tipo musical. O jongo, o carimbó, o maxixe, o maculelê, que é uma dança, na verdade, o maracatu e o frevo, né? São ritmos, músicas e danças de origem africana. Então, eles se utilizam de instrumentos variados, como para o afoxé, o atabaque, o birimbau e o tambor. Refletem nas formas de dançar, como no caso do maculelê, uma dança folclórica brasileira, e do samba de roda, uma variação musical do samba, tá? O tambor de crioula e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano, também são heranças de povos africanos. E aí a gente tem também a capoeira, que é uma mistura de dança, música e artes marciais, que durante muito tempo, por causa do racismo, né, e dessa tentativa de apagar culturalmente os povos de origem africana, foi proibida, era considerada crime no Brasil. E desde 2014, veja, somente em 2014, veja como a gente é atrasado nesse processo, foi que a capoeira foi declarada como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Aí aqui a gente tem, né, os instrumentos, o birimbau da capoeira, o agogô. Embaixo do birimbau a gente tem a imagem, né, de pessoas praticando a capoeira, e tem o instrumento do afoxé. Aí aqui trago também no centro, no meio, a dança maculelê, né, o olodum da Bahia, trago o tambor de roda, o samba de roda, e trago também o maracatu, que é bastante presente na nossa cultura pernambucana. Aí aqui, para a gente encerrar por hoje, eu trago algumas palavras de origem africana. São várias, não vou ler todas, tá? Então, acarajé vocês já sabem, né? Berimbau, batuque, banguela, banana, vatapá, que é a comida, quitanda, né? Então, quase em toda esquina tem uma quitanda, tem uma venda, né? Moleque, pamonha, moqueca, então cangote, xingá, maninha, painho, isso são palavras que são adaptadas e que vêm de origem africana. O fubá, tá? Ioiô, que a gente brinca, não sei se as crianças ainda hoje brincam de ioiô. E aí eu trago esse desafio para vocês, 3 desafios para vocês resolverem e mandarem para as professoras ou professor de vocês, tá certo? Então, o primeiro é: pesquise uma receita de origem africana, escreva e envie para a sua professora ou professor. Escolha uma palavra de origem africana, pesquise o significado e elabore uma frase. Questão de número 3, quais os elementos culturais da herança africana estão presentes na cultura pernambucana? Essa, de verdade, é uma pesquisa, né? Então, eu quero encerrar a aula de hoje com essa palavrinha. Essa palavra é uma palavra também de origem africana, e é a palavra axé. Eu desejo axé para todos vocês. E axé quer dizer força, energia positiva, é tudo que é sagrado, de bom para vocês, tá? Então, axé e até a próxima aula.